Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer esta luvinha sem dedos, que fica super bacana, muito quentinha, tá? Aqui eu tô apresentando para vocês a mão esquerda. Ela realmente fica muito confortável, super bonitinha, e eu espero que vocês gostem dessa aula. Pessoal que não é inscrito no meu canal, já se inscreve, ativa as notificações para não perder nenhuma novidade. Toda semana eu estou trazendo uma aula nova aqui para gente. Também deixa nos comentários o que achou dessa aula, se tiver alguma dúvida, alguma sugestão. E também compartilha nas redes sociais com os seus amigos para que mais pessoas tenham acesso aos meus vídeos, ao meu canal. Então, vamos lá para a nossa aula? Então, pessoal, para fazer esta peça, nós vamos utilizar o fio confete da Círculo, que é um fio de 210 metros, tem 100 gramas e tem 476 de tex. A composição dele é 95% acrílico e 5% viscose. As agulhas indicadas para o crochê variam de 3 a 5 milímetros. Nós iremos utilizar uma agulha número 4. Também precisaremos de uma tesoura. Aqui vocês observem que eu já estou com um novelo começado. Este novelo aqui eu já fiz a minha primeira luva e agora nós vamos fazer a segunda. Então é um trabalho que o fio vai render bastante, tá? Usa bem pouco material mesmo, é bem bacana, super rápido de fazer. Então, vamos lá. Para dar início à nossa peça, nós faremos 13 correntinhas. Na verdade, serão 12 correntinhas para o nosso trabalho e a 13ª será a correntinha para a virada. Então, aqui eu já tenho 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu estou aqui com as minhas 13 correntinhas. Na segunda correntinha, contando da agulha, eu vou fazer ponto baixo por todas as correntinhas. Um ponto baixo em cada, então eu terei 12 pontos baixos no total. Então, eu estou aqui com os meus 12 pontos baixos, vou fazer uma correntinha para dar a altura da próxima carreira e viro o meu trabalho. Vou trabalhar somente nas alças traseiras em todas as carreiras, porque eu quero que fique aquele efeito de barra. Então, eu pego uma alcinha apenas, faço o ponto baixo. Uma alcinha, sempre a alcinha de trás. E vou fazer os meus 12 pontos baixos por toda a carreira, pegando pela alça traseira, e vou repetir essa mesma sequência que eu estou fazendo aqui, eu vou repetir por 24 carreiras. Então, eu vou trabalhar 24 carreiras, lembrando sempre de subir uma correntinha quando for iniciar a carreira nova, e quando eu estiver com as minhas 24 carreiras prontas, eu volto para mostrar o próximo passo. Estou aqui com as minhas 24 carreiras prontas e vocês observam que o trabalho fica assim, bem um efeito de barrinha mesmo, tá? Aqui eu tenho uma carreira, aqui outra, aqui é outra carreira, aqui outra e assim por diante. Agora, o nosso próximo passo será fechar, porque esta parte aqui é a parte que vai para o punho. Então, nós vamos fechar em ponto baixo, tá? Para que fique exatamente como está nesta peça aqui, ó, tá? Nós vamos fazer exatamente a mesma coisa. Então, eu vou aqui colocar o fio na agulha, vou virar a minha peça
e vou pegar um ponto daqui com um daqui e vou fechar em ponto baixo. Então, eu venho aqui, pego o primeiro e pego uma alcinha só do primeiro daqui. Ó, sempre a alcinha lá de trás. E vou fechar com o ponto baixo. Vou para o próximo. Novamente, a alcinha de trás. E fecho com o ponto baixo. Vou para o próximo. A alcinha de trás. E fecho com ponto baixo. Vamos fazer mais um. Entrei aqui no ponto. Pego a alcinha de trás. E fecho com o ponto baixo. Então, vou repetir isso até fechar todos os pontinhos e volto para o nosso próximo passo. Então, eu fechei aqui com ponto baixo todos os pontinhos. E agora, esta parte aqui vai ser o avesso do meu trabalho. Então, vou desvirar. E essa parte que ficou para cima aqui agora é o lado direito. E eu vou dar continuidade aqui, eu vou fazer uma carreira de base em ponto baixo para continuar trabalhando a peça. Nesta carreira de base, eu vou fazer um ponto baixo sobre cada uma dessas carreiras, mas eu não quero os 24 que eu tenho aqui, eu quero 28. Então, eu vou fazer 4 aumentos também distribuídos nesta base. Então, eu vou fazer 5 pontos baixos, um sobre cada carreira, e quando eu for fazer o sexto, eu faço mais um ponto baixo na mesma base. Então, eu vou estar fazendo ali um aumento no sexto ponto. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. No sexto aqui, ó, eu trabalhei por cima do fio, depois eu só corto ele para arrematar. Então, aqui, ó, no sexto eu faço um ponto baixo e faço mais um, que corresponde ao meu primeiro aumento. 7. Vou lá. 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, mais um aumento. Então, 6 e 7. Aqui eu já cheguei na metade, eu estou com 14 pontos no total. Vamos de volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais um aumento, 7. Então, aqui eu tenho 21 pontos já. Mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, eu concluí, eu estou com os 28 pontos. Agora, no primeiro aqui, ó, eu fecho com um baixíssimo. Então, esta carreira, ela está pronta já com os aumentos. A próxima carreira, eu vou fazer 3 correntinhas para dar altura, correspondente a um ponto alto. As próximas carreiras vão ser trabalhadas todas em ponto alto. Então, fiz 3 correntinhas, já corresponde ao meu primeiro ponto. Na segunda base aqui, eu vou fazer um ponto alto,
uma correntinha e mais um ponto alto na mesma base. Então, aqui eu tenho um ponto sobre este, e no seguinte eu tenho um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Aqui é um aumento meu. Agora eu vou trabalhar em pontos altos por toda a minha carreira, fazendo um ponto sobre cada um ponto de base. Só chegando lá no final é que eu vou fazer novamente o mesmo aumento que eu acabei de fazer ali. Então, eu dou a volta, fazendo um ponto alto sobre cada um dos pontos altos. E chegando lá no último, eu vou fazer um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto. Isso dentro da mesma base. E vou fechar com baixíssimo no meu primeiro ponto ali, que são aquelas 3 correntinhas. Vou fechar com baixíssimo na terceira correntinha. Então, eu vou fazendo aqui e chegando lá, eu mostro para vocês. Cheguei aqui no último ponto, ó. Aqui que ele vai ser trabalhado. Essa sequência foi toda trabalhada com um ponto alto sobre cada ponto de base. Então, eu venho aqui, faço um ponto alto, uma correntinha e novamente um ponto alto nessa mesma base. Completei esta carreira, vou fechar com baixíssimo na minha terceira correntinha para finalizar esta carreira. Peraí que enroscou aqui. Aqui. E fechei com baixíssimo. Então, esta carreira está pronta. A minha próxima carreira, eu vou começar a fazer o trabalhado da minha peça. Então, vou subir 3 correntinhas, vou fazer um ponto sobre este ponto alto do aumento. E aqui onde tem essa correntinha, eu vou entrar dentro, faço um ponto alto, uma correntinha novamente e um ponto alto. Então, nesse espaço de correntinha, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Eu fiz um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, tanto no começo quanto aqui no final. Vou fazer a mesma coisa. Só que aqui, nesta carreira, eu vou começar a fazer o trabalhado da minha peça. Para fazer a mão esquerda, eu já comecei fazendo a partir de aqui. Como eu vou fazer o contrário, então esta parte aqui que está do aumento é a parte do polegar, que é essa parte que está abrindo aqui. Então, eu vou fazer aqui toda essa sequência, eu vou fazer lisa, como tá aqui, né? E quando eu chegar do outro lado, então no caso aqui, ó, para vocês compreenderem, eu vou fazer essa sequência lisa, só de pontos altos simples. Quando eu chegar aqui, eu vou começar a fazer o desenho desta parte de cima da minha luva. Então, pessoal, para corresponder a essa parte aqui, nós temos 12 pontos altos. Então, nós vamos fazer aqui 12 pontos altos logo após essa parte do aumento aqui. Então, quando vocês estiverem fazendo esta mão, lembrem-se que são 12 pontos altos que são lisos, que são normais, porque nesta mão você vai já começar a fazer o trabalhado e vai ter que sobrar 12 pontos altos na sequência, com mais o espacinho aqui da onde tem o nosso aumento, tá? Então, nós vamos fazer aqui 12 pontos altos, para daí começar o nosso trabalhado. Então, eu fiz aqui os 12 pontos e agora eu vou começar o trabalhado que faz o zigue-zague. Então, eu vou pular este primeiro, vou trabalhar os 2 seguintes.
faço um ponto alto, mais um ponto alto. E venho neste que eu pulei e vou fazer aqui, ó, vou pegar nele em relevo e vou fazer o ponto alto. Agora, novamente, aqui foi o último que foi trabalhado, eu pulo este primeiro, vou no segundo, faço um ponto alto e no terceiro um ponto alto. Venho aqui neste que eu pulei e entro no ponto e faço ele cruzado. Eu vou fazer isso 5 vezes, tá? Então, aqui eu tenho 2, vou lá novamente, pulo esse, faço um ponto alto normal, mais um do lado normal, e volto ali e pego o meu ponto por trás dele ali. Novamente, vou fazer o quarto e o quinto. Fiz então aqui os 5 e sobrou esta base aqui de ponto para trabalhar aqueles 2 pontos altos com uma correntinha de intervalo. E esta carreira está concluída. Fecho com o ponto baixíssimo. Vou para a minha próxima carreira. A partir daqui eu vou trabalhar fazendo desse lado sempre os pontos altos simples, e quando chegar nos pontos que são cruzados aqui, eu vou seguir trabalhando com eles. Por exemplo, quando eu chegar aqui, ó, nesses 2 que ficam por baixo, eu vou, nessa próxima carreira, eu primeiro vou fazer o cruzado e depois eles por baixo, tá? Eu vou mostrar para vocês a sequência. Aqui, ó, nós vamos subir 3 correntinhas. Vamos trabalhar o nosso próximo ponto. Temos mais um para ser trabalhado, que é o do nosso aumento. E dentro do espaço, fazemos um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, como fizemos na carreira anterior. E agora eu trabalho os pontos altos. Agora eu vou ter um total de 13 pontos altos a ser trabalhado. Então, eu trabalhei aqui os meus 13 pontos. Não esqueçam que quando estiverem fazendo a outra mão, vocês vão fazer o trabalhado primeiro. Da mesma forma, nessa partezinha onde tem um aumento aqui, da mesma forma que nós fizemos, vão fazer o trabalhado, que são 5 só cruzadinhos, e vão completar com os 13 pontos altos ali, tá? Então, aqui eu fiz os 13, já cheguei nos pontos que compõem o meu cruzadinho aqui. Então, primeiro, como eu quero que o meu zigue-zague volte para cá, eu vou fazer esse aqui. E agora, eu venho no primeiro deles, por trás aqui, e faço um ponto alto. Venho no segundo e faço o ponto alto. Novamente, pego primeiro o que está cruzado, venho no primeiro e faço o ponto alto. Venho no segundo e faço ponto alto. E aqui eu vou dando a forma do meu trabalho, ó. Faço primeiro o cruzado, venho no primeiro e faço o ponto alto. E no segundo faço o ponto alto. E vou fazer dessa forma até finalizar. Fiz o trabalhado e aqui é da mesma maneira do que foi no começo ali. Sobre este ponto, eu faço um ponto alto. Nesse espaço, eu faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. E trabalho um ponto sobre este ponto aqui. E daí finalizo a minha carreira, fechando com o ponto baixíssimo.
Para a próxima carreira, subo as minhas 3 correntinhas e vou fazer o ponto alto sobre estes pontos altos antes desses aumentinhos aqui. Aqui eu trabalho normalmente, tá? Tanto numa mão quanto a outra, vocês vão fazer exatamente a mesma coisa. Aqui nós temos 3 sequências. Aqui as 3 sequências. A quarta vai ser a mesma situação, ó. Vocês também vão trabalhar dentro do espaço, fazendo 2 pontos altos e uma correntinha de intervalo. E vamos seguir o trabalho da mesma maneira. Vamos fazer sobre ele. Então, aqui eu trabalhei nesse ponto, dentro do espaço, faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. E agora eu tenho que trabalhar 14 pontos até chegar no meu trabalhado. Fiz meus 14 pontos, aqui já tenho a sequência dos pontos que são trabalhados para fazer o cruzadinho. Como eu quero que o meu zigue-zague vá para este lado, eu deixo esse sem trabalhar, trabalho o segundo, trabalho o terceiro e trabalho este primeiro pegando pelo ponto aqui. Vou lá para o segundo, trabalho o segundo, o terceiro e pego o primeiro aqui pelo ponto. E vou repetir até o final e concluir a carreira da mesma forma nessa parte onde tem o aumento que nós fizemos desse lado. Cheguei aqui no final dessa carreira, já fechei com o ponto baixíssimo e essa daqui vai ser um pouquinho diferente. Nós não vamos mais fazer essa abertura ali. Então, nós vamos trabalhar ponto sobre ponto e quando chegar naquele espaço ali, apenas dentro do espaço, nós vamos fazer um ponto alto. Então, os outros aqui eu trabalho normalmente. E aqui dentro do espaço eu faço um ponto alto. E continuo a minha sequência normalmente. Aqui, contando a partir deste ponto que eu fiz aqui em cima, nós vamos trabalhar 15 pontos até começar o ponto trabalhado da parte de cima da mão. Fiz os 15 pontos. Agora, aqui é a mesma coisa da outra carreira, da carreira anterior. Então, eu vou primeiro fazer este, que é o que tá cruzado, e por trás eu faço os pontos altos. E eu vou fazer isso em todos esses desta carreira aqui. E para finalizar, aqui eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Na parte onde tem essa abertura, onde é o aumento, eu só vou fazer um ponto alto, vou chegar aqui, fechar com o baixíssimo e a carreira está pronta. Agora, pessoal, eu vou fazer a separação para o polegar. Eu vou deixar uma sobra de fio aqui, para que eu possa fazer acabamento dessa parte do polegar, tá? Eu não vou arrematar, eu vou deixar o meu fiozinho na espera. Eu posso até colocar um marcadorzinho aqui para não ter perigo do meu fio escapar. E vou deixar ele enroladinho aqui, uma quantidade para que eu possa fazer depois o acabamento dele, tá? Eu cortei aqui um comprimento que eu acredito que vai dar. Deixar amarradinho aqui, se eu conseguir amarrar certinho, vai dar certo, né? Aqui. É só para ele não ficar me atrapalhando aqui, ó. Pronto, tá? Então, aqui ficou separado, que é o que nós vamos fazer o acabamento depois. Agora, nós vamos fechar aqui com ponto baixíssimo para dar sequência no restante da mão. Então, para fazer essa parte, aqui, ó,
este ponto foi o que nós fizemos dentro do espacinho ali do aumento, correto? Nós vamos nesse ponto aqui do lado, ó, nós vamos neste aqui do lado e vamos pegar também o mesmo deste lado aqui, ó, este ponto aqui, ó, e nós vamos fechar com baixíssimo. Nós não vamos pegar esse que ficou dentro do espacinho, nós vamos neste aqui, tá? E nós vamos fechar com baixíssimo agora. Aqui, e fechei. A partir de aqui, eu vou subir as minhas correntinhas para corresponder a um ponto e vou trabalhar a sequência seguindo até o nosso próximo trabalhado ali, que é a parte da frente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 pontos. Então, são 14 pontos que vai precisar aqui. Também não esqueçam quando vocês estiverem fazendo o outro lado, tá? Depois que a gente fecha, são 14 pontos que a gente trabalha. Aqui já chega na parte do nosso trabalhado. Então, como eu quero que o meu zigue-zague vá para lá, eu primeiro trabalho esses dois que são de baixo. E venho e pego ele aqui. E vou repetir os outros 4. Concluí aqui, cheguei nesta parte onde tem aqueles pontos altos sem ser trabalhados. Vou trabalhar eles normalmente, tá? Então, eu venho aqui, esse aqui foi o terceiro lado daquele meu trabalhado, vocês veem que o fio sobe aqui. Então, eu venho aqui e vou fazer os pontos altos normalmente. E quando chegar ali no final, eu fecho com baixíssimo. Vocês observem agora que tem o ponto que foi fechado com baixíssimo, tá? Então, é este aqui, junto com este daqui. Então, ele já tá trabalhado porque subiu essas 3 correntinhas correspondente a ele. Então, eu já venho aqui, ó, e fecho com baixíssimo. Opa! Pronto, tá? Agora, nós vamos fazer a nossa próxima carreira. Vai ser exatamente igual esta carreira aqui, tá? Não tem diferença nenhuma. O trabalhado segue por cima dos seus pontos, tá? A sequência aqui de pontos altos lisos é a mesma. E nós vamos fazer mais 2 carreiras. Nós temos aqui 3, 6. Nós vamos fazer mais 2 carreiras aqui, ó. 3, 6, 7, 8. Para daí nós fazermos o nosso acabamento em ponto caranguejo, que daí eu venho mostrar para vocês. Então, eu concluí aqui as carreiras, tá? Foi um total de 8 carreiras, como eu havia falado para vocês. E agora, nós vamos fazer o acabamento. Então, nós vamos fazer um acabamento em ponto caranguejo. Então, para fazer esse ponto, nós vamos trabalhar como se estivesse fazendo o ponto baixo para frente, só que vai ser para trás. Essa é a única diferença, tá? Então, a gente entra no ponto, traz o fio e encerra.
entra no ponto, traz o fio e encerra. Entra no ponto, traz o fio e encerra. É absolutamente isso, tá? Bem simples de fazer. E eu vou fazer isso por toda a volta, inclusive nesta outra parte onde eu deixei o fio separado. Vou fazer exatamente a mesma coisa. Arremato os fios e daí a minha peça tá pronta e eu volto para mostrar para vocês o resultado. Então, pessoal, eu tô aqui agora com a minha peça pronta, tá? Fiz o acabamento tanto aqui nessa parte quanto a parte do polegar, igualzinha da outra mão. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, sugestão, deixa nos comentários. Quem não é inscrito no canal, não se esquece de se inscrever e ativar as notificações. Semana que vem tem vídeo novo, tá? Deixe o seu joinha aí, curte esse vídeo, compartilha nas redes sociais. E é isso então, pessoal. Até a próxima!